numa nuvem resplendente, fez ouvir a voz do Pai. Eis meu filho muito amado, escutai-o todos vós. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus tomou consigo Pedro, Tiago e João e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha. E transfigurou-se diante deles. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Apareceram-lhe Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Então Pedro tomou a palavra e disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra, e da nuvem saiu uma voz: Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. E de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. Eles observaram essa ordem, mas comentavam entre si o que queria dizer ressuscitar dos mortos. Este é o meu Filho amado, escutai-o. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Louvor a vós, ó Cristo, Rei da eterna glória. Nos recolhemos a um tempo de silêncio, em oração. Crianças, também vocês rezem em silêncio, inclinemos a cabeça, humildemente peçamos ao Divino Espírito Santo o auxílio necessário para que, por ele, alcancemos a plena iluminação, a clareza da palavra para conduzir nossa vida. Rezemos. Amém. Queridas irmãs e irmãos, estamos percorrendo o caminho para a Páscoa. Domingo passado nós estávamos com Jesus, na quarta-feira de cinzas, na verdade, com Jesus, nas 3 exortações de Jesus para a prática da oração, da esmola e do jejum. Domingo passado, nós víamos Jesus na renúncia total de si no deserto, durante 40 dias e 40 noites, em oração, e privado das condições básicas de conforto e bem-estar, tentado pelo demônio. Hoje, nesse caminho para a Páscoa, nós estamos com Jesus num monte, o Monte da Transfiguração. Esse texto que inspira tanto
na história do cristianismo, na história da igreja, deve ser base para que nós nos preparemos para a celebração da Páscoa. Aqui diante do altar estão as meninas e meninos, também alguns da catequese de adultos, que vão na noite da Páscoa receber o sacramento da Eucaristia. A caminhada para a Páscoa é exatamente uma caminhada eucarística, uma caminhada que tem como ápice o que ocorre no monte hoje, que a gente escuta a relação de Jesus com os discípulos, o Pai e o Espírito Santo manifestando junto a Jesus para dar aos discípulos a clareza no seguimento de Jesus. Vamos lá? No seu folheto é o número 10, o Evangelho de Marcos, capítulo 9, versículos 2 a 10. Tomem lá. Antes da gente propriamente começar o texto, eu insisto em recomendar que pais e mães de crianças não permitam que as meninas e meninos vão, crianças e adolescentes, sozinhos ao bebedouro ou ao banheiro. Não permitam. É melhor o desconforto de vocês andando aqui à frente do altar do que o desconforto de uma notícia trágica depois. Entendido? Então, cuide do seu filho, da sua filha e não deixe solto. Nós não estamos vivendo num mundo tranquilo. A questão de segurança não é um problema que porque estamos na igreja devemos pensar que não, Deus cuida. Deus cuida através de você. Está claro? Deus cuida sim. Cuida através do seu esforço, da sua atenção, do seu zelo. É você a autoridade de Deus junto do seu filho e da sua filha. Tá bom? Que o texto vai falar disso, daqui um pouco você entende. Zelo, não é bronca. Vamos lá. Naquele tempo, versículo 2: Jesus tomou consigo, leiam, Pedro, Tiago e João, e os levou sozinhos a um lugar à parte, sobre uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. Jesus está viajando com os apóstolos para Jerusalém. No caminho de Jerusalém, ele escolhe apenas 3 dos apóstolos, Pedro, Tiago e João, toma consigo, leva-os sozinhos a um lugar à parte, uma alta montanha, e transfigurou-se diante deles. O que é que está acontecendo que Jesus precisa parar tudo para dar esse mimo, esse cuidado e esse zelo com esses 3? E por que é que ele escolhe esses 3 e não outros? Pedro, Tiago e João são, junto com André, os 4 primeiros apóstolos que Jesus chamou. Ao longo dos evangelhos, dos 4 evangelhos, relata, especialmente Marcos, Mateus e Lucas, relata que no caminho para Jerusalém, no meio dos ensinos, dos milagres, dos prodígios, dos sinais que Jesus realizava, a multidão segue Jesus indo para Jerusalém numa empolgação danada. Pensam que chegando em Jerusalém, Jesus vai dar um golpe de estado e tomar a capital Jerusalém e virar o rei dos judeus. Era esta a ilusão, o que estava na expectativa messiânica do povo. Só que no caminho, numa certa altura, Jesus para e anuncia para os discípulos que chegando em Jerusalém, ele iria ser perseguido, rejeitado, morto e ressuscitaria. Nas várias vezes em que Jesus conta que vai acontecer isso com ele, os discípulos têm uma reação estranhíssima. E a reação mais estranha vem exatamente desses 3, Pedro, Tiago e João. Nós estamos aqui no capítulo 2 do capítulo 9, no versículo 2. Se você chegar em casa, pegar a sua Bíblia e for no capítulo 8, você vai ver que no versículo 31, Jesus anunciou a paixão.
Pedro deu uma bronca severa em Jesus, dizendo: Deus não permita tal coisa. Jesus deu uma bronca tremenda em Pedro, voltou-se para a multidão e diz: atenção, quem quiser me seguir, renuncie a si, tome sua cruz e me siga. E nós começamos no versículo 2, exatamente o versículo 1 do capítulo 9, Jesus diz assim: alguns de vós não morrerão sem ver o reino de Deus vindo com todo o seu esplendor e glória. Então, o que é que está acontecendo? Os discípulos estão deprimidos com a iminente paixão e morte de Jesus. Ainda que ele termine sempre falando da ressurreição, a notícia da morte pesa mais do que a notícia da ressurreição. Vocês estão celebrando o 7º dia? É sempre uma ocasião para entender a força dessa palavra. Pedro, Tiago e João representam o movimento da resistência ao que Jesus anuncia. Eles não aceitam a dor, a humilhação, a vergonha da morte na cruz, coroado de espinhos. Essa notícia é pavorosa. Pedro repreendeu Jesus aqui mesmo em Marcos. Na próxima vez em que Jesus anuncia a sua paixão, chega nele a mãe dos filhos de Zebedeu, exatamente Tiago e João. Assim que Jesus anuncia que ele vai morrer, a mãe dos filhos de Zebedeu, Tiago e João, vem com os 2 filhos, uma mãezinha piedosa, e faz um pedido nada inocente para Jesus: queremos que faças uma coisa que vamos pedir. Jesus fala: pois não? Aí ela diz: quando o Senhor passar por esse negócio lá, dessa paixão, sofrimento, e o Senhor estiver sentado na glória, reserva os 2 primeiros lugares para Tiago e João, tá bom? Olha, Jesus, depois do flagelo da cruz e da sua ressurreição, ele subiu aos céus e sentou à direita do Pai. O divino Pai eterno está sentado no centro e Jesus está à direita do Pai. Se a mãe de Tiago e João fala para Jesus reservar os 2 primeiros lugares ao lado de Jesus, à direita e à esquerda, a mamãezinha está pedindo para Jesus subir ao céu, pegar o divino Pai eterno, torcer o braço dele, levar para lá e pôr um dos filhinhos dela aqui. É um pedidozinho inocente? É um pedidozinho puro, iguais algumas mamãezinhas e papaizinhos pedindo tudo para os filhos, não tendo nem noção do que estão pedindo. Então, não é à toa que Jesus leva os 3. São os 3 que são expressão da confiança de Jesus, que junto com André foram os 4 primeiros a serem chamados, mas são exatamente os 3 que não compreendem o mistério da missão de Jesus. Sabe por quê? Porque aqui dentro da mente e aqui no coração já estava construída uma expectativa messiânica. E quem tinha colocado na mente e no coração deles a expectativa de que tipo de Messias viria ao mundo para resolver o drama do mundo, foi o mundo que colocou na cabeça e no coração deles. Especialmente as ideologias, os movimentos ideológicos ao longo dos 2000 anos de história do Antigo Testamento. Eles idealizavam um Messias de um reino terreno, o reino de Israel, o reino de Davi, aquele território, uma nação poderosa que eliminava o resto das nações do mundo ou subjugava o resto das nações do mundo. Quem não fosse eliminado se tornaria escravo de Israel. Era essa a doutrina. Estão indo com Jesus para Jerusalém, vendo as grandezas dos prodígios, milagres e sinais de Jesus, e Jesus fala em morte na cruz. Então, vocês, meninas e meninos da catequese, que vão receber a Eucaristia na noite da Páscoa, na noite da ressurreição, prestem atenção no que vai acontecer aqui. Diz o texto que Jesus transfigurou-se diante deles. E olha o que acontece.
sobra também para eles. Versículo 3, leiam. Suas roupas ficaram brilhantes e tão brancas como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Resplandece neles a transfiguração, as roupas brilhantes, tão brancas, e um pouco de poesia, como nenhuma lavadeira sobre a terra poderia alvejar. Desde que surgiu a fotografia e na história da pintura, da arte, os artistas sempre gostaram de retratar a imagem das roupas sobre os varais, limpas, alvejadas, balançando ao vento. É a imagem de um futuro bom, tomar um banho, uma roupa limpa, cheirosa, alvejada. O que lembra as roupas brancas e brilhantes? O que lembra? Se não responder, volta para a catequese. Reprovado no Enem. O que lembra? O batismo. O batismo. No dia do batismo é o dia em que nós recebemos a veste branca, símbolo da regeneração e da pureza que no sangue de Jesus, na sua morte e ressurreição, nós somos resgatados sem mancha, sem ferrugem, sem a sujeira do pecado, a regeneração do nosso ser em Jesus. Portanto, esta cena, ao mesmo que aponta para a Páscoa, aponta também para a graça batismal. Tudo na vida cristã está a serviço da graça batismal. De vez em quando tem umas heresias, umas mães sem noção nenhuma da doutrina cristã, fala assim: eu preciso pôr meu filho na catequese, porque ele vai fazer a primeira comunhão e ele não é batizado. Isso é uma heresia. Tem que pôr na catequese é para ser batizado. Não, um raciocínio que precisa batizar para receber a Eucaristia é o contrário. É preciso receber a Eucaristia, é preciso confessar os pecados, é preciso receber o sacramento do matrimônio, o sacramento da crisma, para quê? Para viver a graça batismal. O centro é o batismo. Uma mãe que vem trazer o filho dizendo: eu tenho que colocar meu menino, minha menina na catequese, porque ele vai fazer a primeira comunhão, mas ele tem que ser batizado para fazer a primeira comunhão. Ela, com os padrinhos, precisam ir para a catequese uns 8, 10 anos. É um absurdo. A graça do batismo é o centro da fé cristã, porque remete-nos à graça da paixão, morte e ressurreição e da vida regenerada que Cristo apresenta. Pronto, como não bastasse, lá em cima da montanha tem um fenômeno agora, vamos ver? Versículo 4: apareceram-lhes Elias e Moisés e estavam conversando com Jesus. Conversando com quem? Quem transfigurou foi Jesus, que remeteu as vestes brancas, o esplendor da transfiguração na veste dos discípulos, mas é ele que transfigurou. Apareceram Moisés e Elias, que estavam conversando com, a centralidade, portanto, é de Jesus. Não é o privilégio dos discípulos estarem lá na montanha. O acento central aqui é descobrirmos quem é, afinal de contas, esse Jesus que a gente não está entendendo o que ele está ensinando, quando fala para a gente morrer condenado na cruz. Moisés e Elias. Moisés, Elias e Enoque são os 3 personagens do Antigo Testamento que não conheceram a corrupção da carne. Diz, os textos subentendem, ou como Elias e Enoque diz concretamente, que Moisés fala que nós não conhecemos o túmulo dele no meio nosso. A interpretação que se faz é que foram para o céu em corpo, alma e espírito inteiro.
como dogma da Assunção de Maria, que foi em corpo, alma e divindade para o céu. Portanto, aparecem duas pessoas que não conheceram a corrupção da carne e que partiram para a glória do céu. Mas Moisés e Elias também representam duas dimensões importantes. Moisés é o autor do livro da lei, os 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. É ele que inaugurou a religião, conduzido pela palavra de Deus quando desceu com as 2 tábuas da lei, e depois explicita os 10 mandamentos nos 5 primeiros livros da Bíblia, o Pentateuco. E Elias é o mais forte, bravo e vigoroso de todos os profetas. Elias é o profeta que representa o zelo e a observação extrema da palavra de Deus. É o profeta que enfrentou perseguição, rejeição, muito sofrimento, porque ele pregava a palavra com um vigor tão grande, tão grande, tão grande, que tentaram matá-lo, eliminá-lo, porque não suportavam a radicalidade da pregação de Elias. Então, Moisés e Elias representam a palavra, a lei de Deus e a observância da palavra de Deus. Dito isto, nós vamos agora para o significado desta presença. Jesus conversando com Moisés e Elias. Estavam conversando com Moisés e Elias. Sabe o que isso significa? Bento XVI diz: a nossa fé cristã, nós não somos a religião do livro. Quem pensa que nós somos a religião do livro sagrado, está dizendo uma heresia. Quando nós abrimos o livro, nós não encontramos lei nem letra, nós encontramos a pessoa de Jesus. Nós somos a religião da relação com a pessoa de Jesus. Nós cristãos, ao abrirmos o livro da palavra, nós encontramos a palavra de Deus feito carne, que é Jesus. Então, quando Moisés e Elias, as 2 maiores autoridades do Antigo Testamento, estão conversando com Jesus, e Jesus transfigurado em carne e em veste, e os discípulos transfigurados na veste, o que significa? Olhe para cá. Significa que Moisés e Elias estão dando um tipo de carimbo sobre Jesus. Estão autenticando Jesus. Jesus é a palavra de Deus autenticada pelas 2 autoridades do Antigo Testamento. É para dizer para os discípulos: olha, vai, acreditem, confiem, não temam, Ele é verdadeiro, o que Ele ensina não engana, Ele é isto, exatamente isto que ensina. Moisés e Elias estão autenticando a palavra viva que é Jesus. Portanto, do livro Moisés e Elias, a pessoa de Jesus autenticada, carimbada, um documento genuíno, provado pelas autoridades do Antigo Testamento. Está claro? Mas agora vem a problematização. Vamos lá? Agora vai complicar um pouco. Versículo 5. Então Pedro tomou a palavra e disse disse a Jesus: Mestre, é bom ficarmos aqui. Firme a igreja. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. O que Pedro está propondo? O que Pedro está propondo? Montar 3 barracas. É isso mesmo, quero vocês falando, não tenha medo não. Carca os pregos, vamos falar. Montar 3 barracas. O que significa montar 3 tendas, 3 barracas? É isso mesmo, é a linguagem das crianças. São 3 barracas de acampamento, é isto. O que significa essas 3 tendas, essas 3 barracas? Se está bom para nós aqui em cima, lasque o resto. Tem gente que pensa isso hoje em dia também?
Se está bom para mim, lasque o resto. Se está gerando lucro para mim, lasque o resto. Se está gerando prosperidade para mim ou para um pequeno grupo, lasque o resto. Se está gerando resultado para uns poucos, lasque o resto. Pedro representa exatamente a tentação na fartura. Jesus, domingo passado, foi tentado no deserto, não foi? Agora Pedro está na fartura. Nós estamos em cima do Monte Tabor. Do alto do Monte da Transfiguração, o Monte Tabor, você avista o Vale do Jordão, e ao redor que contorna este monte, você vê as duas fatias de terra de Israel, Zabulon e Neftali, filé mignon da terra fértil de Israel. É um esplendor de fartura e abundância. Você vê aquele tanto de plantação e de colheita fértil, e ainda a glória do céu. Para que é que a gente vai para Jerusalém para morrer na cruz, para sofrer? Jesus, sai dessa, vamos fazer 3 tendas, vamos acampar aqui, e se uma hora ficar ruim aqui, a gente desmonta as barracas e vai para outro lugar confortável. Vamos viver a religião do conforto, do bem-estar. E tem gente que passa a vida inteira buscando uma igreja, uma religião e um pregador que me ajude a alcançar o conforto e o bem-estar. Não tem disposição para ralar, para se dedicar, para trabalhar, para colaborar para um mundo melhor. Quer uma religião do bom para mim, lasque o resto. Pedro representa a tentação na fartura. Tem gente que chuta o balde quando vem o sofrimento e diz: não compensa essa fé, não compensa essa minha dedicação, estou sofrendo, abandona tudo. Outros, quando vem a fartura, a bênção, as riquezas, o sucesso, diz: para que família, para que fidelidade, para que honestidade, eu vou curtir. Isso existe? As duas tentações humanas, na escassez e na abundância. Pedro, por que é que Pedro pede isso? Porque Pedro tem o coração fechado na sedução de um modo de entender Deus, que Pedro não está permitindo que a pregação e o ensino de Jesus mude a sua mente, mude o seu coração. E Pedro vai ser o tentado na noite da prisão de Jesus. Por várias vezes ele vai negar Jesus: não conheço, não sei quem é esse, não sou um dos dele. Pedro representa cada uma e cada um de nós que temos dificuldade de dizer quem é Deus para nós nos momentos de sofrimento e de provação, como também na hora do bem bom, da fartura, a gente esquece Deus e cai na farra. Vamos ficar no acampamento. Pronto, o problema vem agora. Versículo 6. Pedro não sabia o que dizer, pois estavam todos com muito medo. Olha, isso é sério, viu, gente? Quando você fala com Jesus, você sabe o que dizer? Sua oração é acompanhada de uma convicção profunda, de uma certeza profunda, de uma clareza profunda. Você sabe o que você fala com Deus na hora em que você reza? Aqui a gente pode entender Pedro numa oração. E Deus olha e diz: se você está pedindo coisas que você não sabe nem o que está pedindo, tem menor chance de eu te atender. Por quê? Porque a religião baseada no... eles estavam todos com o quê? Com muito... Existe muito medo em nós hoje em dia? Nós vivemos o império do medo. O medo é um dos grandes elementos que compõem a base de sustentação da sociedade moderna. Sempre foi.
as elites e os grupos de dominação de todos os povos, de todas as ideologias, de todas as correntes, sempre usou a ferramenta do medo como recurso de controle e de dominação, sempre. E o cristianismo e nós pregadores facilmente aderimos à religião do medo, à pregação que apela para o medo, para colocar todo mundo no enquadramento, no aprisionamento do assombro. Se o padre fala assim, se o pregador mete medo na gente desse jeito, a gente vai obedecer tudo e ficar colado nele, porque ele sabe o que é certo e o que é o errado. A religião do medo, ela é antiga, é um elemento comum a todos os povos. Eu sei que vai dar trabalho, eu sei que esse assunto esquenta e vai aumentar uns 3 graus agora. Vem comigo rapidamente na primeira leitura. Vai aumentar a temperatura agora. Olhe lá. Qual é, afinal de contas, a base para a doutrina e religião do medo? No seu folheto é o número 6, livro do Gênesis. Naquele tempo Deus pôs Abraão à prova, chamando-o, disse: Abraão, e ele respondeu: aqui estou. E Deus disse, leiam. Toma teu filho único, Isaque, Leia, igreja. a quem tanto amas, dirige-te à terra de Moriá e oferece-o aí em holocausto, sobre um monte que eu te indicar. Chegados ao lugar indicado por Deus, Abraão ergueu um altar, colocou a lenha em cima, amarrou o filho e o pôs sobre a lenha, em cima do altar. Depois estendeu a mão, empunhando a faca para sacrificar o filho. E eis que o anjo do Senhor gritou do céu, bradem. Abraão, Abraão. Ele respondeu, aqui estou. E o anjo lhe disse, não estendas a mão contra teu filho, brada, e não lhe faças nenhum mal. Pai, mãe, vô e vó, você que gosta de ensinar a religião do medo, diz Deus, através do anjo a Abraão, diz a você: não estendas a mão contra teu filho, não lhe faças nenhum mal. Não ensine a servir a Deus através do mal, do medo. O raciocínio que eu vou usar agora vai dar uma desparafusada na sua cabeça, vai dar um conflito. Mas você vai pesquisar e o Espírito Santo vai ajudar a sentar. A ideia do sacrifício humano para agradar a Deus, para aplacar a ira de Deus ou para agradá-lo. Essa é uma ideia comum a todos os povos, culturas do planeta. Especialmente a Bíblia foi escrita e produzida ao redor de um ambiente e na própria terra de Israel. Os povos que lá habitaram, os cananeus, eram todos povos que tinham essa prática de, quando vinha uma calamidade, uma tragédia, uma seca, um terremoto, qualquer grande drama, uma peste, diziam: Deus está magoado conosco, vamos subir ao monte. Cada família pega um filho, sobe o monte, sacrifica o filho, queima o filho em cima do altar para ver se aplaca a ira de Deus. Isso era coisa comum aos povos do Oriente Médio. Israel tem essa prática identificada até o século VI a.C. Então, é muito recente para nós esta ideia. Qual é a novidade de Abraão? E agora é o que eu queria que você desse um salto, porque nós pregadores, nós sempre exaltamos a coragem de Abraão em preparar um altar, amarrar o filho, pôr em cima do altar, pôr lenha e levantar a faca, e Deus fala não. E nós pregadores entusiasmados dizendo: olha, você tem que ter coragem de dar tudo para Deus. E nós pregadores gostamos de usar esse texto para arrancar dízimo e oferta do povo, passando medo e dizendo que você tem que sacrificar o que você mais gosta. E o que o mundo de hoje mais gosta é dinheiro. Pronto, enfia a mão no bolso e dá para o pastor, para o padre, e está resolvido o problema. Qual é a novidade de Abraão? Abraão, no meio dos povos e das tribos da Ásia Menor,
do Oriente Médio. Ele é o primeiro líder de uma tribo que subiu um monte com um menino, com a faca para sacrificar o filho, como todo mundo fazia. E ele é o primeiro que subiu, fez uma experiência diferente do amor de Deus e desceu da montanha com o menino na mão e não com a faca. E o povo, lá vem desgraça para nós. Deus vai mandar um castigo, uma peste. Deus vai mandar uma tragédia. E passou 1 mês, 2 meses, 1 ano, 10 anos. E lá estava Abraão, fundando a religião, com o fim do sacrifício humano, e inaugurando a substituição do sacrifício humano por um sacrifício de um carneiro. Jesus vai levar esta fé fundada por Abraão, Jesus vai levar à plena perfeição. Jesus vai oferecer Ele mesmo como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, para que nem os humanos e nem os animais sejam sacrificados em nome de Deus. Abraão merece uma salva de palmas, não merece não? O rei é bom. Brada. Abraão é o pai da fé. A partir de hoje, leia esse texto de Abraão e ensine o mundo a pensar de uma forma positiva. A novidade de Abraão não é a coragem de sacrificar, é a coragem de estabelecer um diálogo novo com Deus, dizendo: Senhor, o Senhor quer mesmo que eu mate meu filho? E Deus dizer: não, Abraão, tem um carneirinho engarranchado no espinho ali, mata esse bichinho, leva seu filho para casa, toca a sua vida. Amém. A religião do medo faz a gente achar que para acabar o mal que nos ameaça, nós precisamos eliminar o outro. Por isso que está tão na moda o ódio que nós temos uns dos outros, dentro do cristianismo, dentro da igreja, dentro das religiões, porque nós trouxemos para dentro da igreja as divisões ideológicas. A turma da direita diz: a igreja vai ser verdadeira igreja de Cristo a hora que a turma da esquerda, esses padres, esses bispos de esquerda, for tudo queimado. A turma da esquerda diz: pois Deus vai ser Deus de verdade a hora que essa turma da direita, radical, moralista, for tudo eliminada. E nós ficamos consolados na presença de Deus, achando que agrada a Deus o nosso ódio uns contra os outros. E a gente ainda diz que esse ódio é por amor a Deus. E esse ódio é por desconhecimento do amor de Deus. Amém? Amém. Esse ódio é exatamente a negação de Deus. A ética que Jesus vai inaugurar vai ser: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Essa é a ética. Pedro não sabe o que dizer. É o homem da religião do medo. Se você é uma pessoa medrosa, você é uma pessoa que tem uma religião que acha que para aplacar o assombro de Deus é preciso eliminar os outros. E alguns até pensam que não, eu tenho que sofrer mesmo, eu tenho que passar por isso mesmo, é normal, é sadio. Não é não? Olha a intervenção do Divino Pai Eterno. Quando Pedro, que não sabe o que dizer, está querendo tirar Jesus do caminho, o Divino Pai Eterno perde a paciência lá no céu e desce. Versículo 7. E desce com ternura, hein? Então desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. Por que com a sombra? E da nuvem... Espere, por que com a sombra? Porque as coisas de Deus por nós são sempre compreendidas contando com a nossa ambiguidade e nossa limitação. Nós sempre vamos precisar uns dos outros e da igreja e do auxílio do Espírito Santo para compreender as coisas. Nós nunca teremos o direito de reivindicar para nós: eu sei o que é, eu vou executar e vai ser assim. Nós sempre precisaremos do diálogo mútuo, comunitário, na igreja, para que a igreja nos ajude a criar ambientes como na catequese,
para que a gente descubra o querer de Deus. Porque as ideologias querem dizer para você, as ideologias propõem para você que elas têm poder de tirar o véu, tirar a sombra e te dar certeza e segurança. Essa certeza e segurança das ideologias é exatamente o bafo de Satanás dentro delas. Tá claro? Sejam elas de direita ou de esquerda. Pedro, então, desceu uma nuvem e os encobriu com sua sombra. E da nuvem saiu uma voz: brada a igreja. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. Este é o meu filho amado, escutai o que ele diz. O divino Pai eterno, simbolizado na voz que sai da nuvem, que no batismo ele também desceu do céu, que rasgou e o Espírito pousou sobre Jesus, e diz: tu és o meu filho amado. Aqui na montanha da transfiguração ele diz, da nuvem: este é o meu filho amado. O Pai eterno está falando para Pedro, Tiago e João e para nós, e diz: escutai o que ele diz. Pode pegar pesado? Irmã e irmão, se você quiser continuar sendo da religião do medo, é por sua conta. A partir de agora tem uma cura para o seu medo. Você pode, a partir de agora, fundar uma experiência de Deus na base da íntima e profunda confiança no amor dele e não no medo. E o remédio é pedir de Jesus a graça da cura da escuta. Nós precisamos da cura da escuta. Nós estamos perdendo a capacidade de escuta, até porque a gente não lê mais. No meu tempo de seminário, os padres obrigavam a gente a ler 5, 6 jornais de linhas completamente diferentes e diziam para a gente: faça a síntese. Que opinião você tem vendo opiniões diversas nos jornais? Hoje a gente não lê mais jornal, a gente não vê mais notícia. A gente recebe na bolha do grupo do WhatsApp a notícia mastigada e interpretada pelos ideólogos da bolha. Estamos emburrecendo-nos. Nós temos pela primeira vez na história, já falei agora há pouco, uma geração de classe média que não lê, que mastiga videozinho de 30 segundos e interpreta o mundo com videozinho mastigado. Isso é grave, porque a gente vai sendo inflamado, infectado pelas correntes que mastigam a notícia e dão a notícia interpretada para você. E nós precisamos reagir, nós precisamos recuperar o lugar da escuta. Os pensadores do passado, as correntes teóricas das várias ciências do passado era assim: você escutava uma opinião de uma pessoa num livro, numa faculdade, você ia para o escritório ou para a biblioteca e passava 3, 4 anos lendo e elaborando e aprofundando uma linha teórica e apresentava a resposta, dizendo da fraqueza daquela teoria e apresentando uma tese num livro de 700, 800 páginas ou numa série. Hoje não. Hoje você ouve uma coisa, abre um videozinho de internet e já começa a comentar, infectado, inflamado, falando um monte de asneira e ofendendo os outros. Quando você escutar uma coisa que te ofende, vá para a capela do Santíssimo ou para a biblioteca e leia, e escute, e escute, e escute. Pega a palavra de Deus e escute, que o Espírito Santo, o próprio Jesus, te dará uma compreensão na escuta dele, e não inflamando-se no imediato das emoções fracas, medrosas, querendo apenas combater o errado do outro. É muito fraco viver para combater o erro do outro e não ser capaz de ter o anúncio do bem que é Deus, minha gente. O centro da mensagem cristã não é combater o erro do outro, é anunciar a verdade do que é o amor de Deus, minha gente.
Nós estamos gastando demais energia em falar mal das correntes que nós discordamos e carcamos esforços para combater o que não gostamos, mas se pergunta a você qual o conteúdo da sua fé, é lama, é faro de porco, é faro de urubu e de hiena, é lama, carniça e carcaça. Entendeu? Nós precisamos elevar-nos, e a elevação vem pela escuta do Senhor, e o divino Pai Eterno refunda a palavra de Deus de Moisés e Elias. Shema Israel, Adonai Elohenu, escuta Israel, o Senhor é um. Ele não tem várias palavras, ele tem uma palavra, escuta. Pronto, dito isso, eu não vou te ofender, mas vou pegar pesado. Qual é a qualidade da sua escuta? Qual é a cura da sua escuta? Você aprende a acreditar demais no erro dos outros. Você vai no médico, no psicólogo, no professor, no treinador físico, no nutricionista, no padre, e quer que ele te dê um parecer e dizendo, não, não é isso não, é só isso aqui, em 5 minutos. E você quer tudo resolvido em 5 minutos. Não quer escuta. A partir de hoje, desconfie e levante suspeita de nós, o pregador, o padre, o professor, o médico, o profissional que você escuta. Desconfie de nós, mas crie coragem de pôr uma pulguinha atrás da sua orelha e comece a levantar suspeita da qualidade da sua escuta. Amém? Amém. Pode ser que aparecerá para você um horizonte novo. Pode ser que você será alcançado por uma graça que já te acompanha e te envolve faz tempo e que você não tem dado atenção à qualidade da escuta. Porque a escuta gera discernimento, o discernimento gera convicção e a convicção gera coragem para descer da montanha, renunciar a si mesmo e dar sua vida ao amor de Jesus, para dizer para o mundo, que só o amor de Jesus vence, mais nada. Brada! 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 Versículo 8. Brada, e de repente, olhando em volta, não viram mais ninguém, a não ser somente Jesus com eles. vai. Ao descerem da montanha, Jesus ordenou que não contassem a ninguém o que tinham visto, até que o Filho do Homem tivesse ressuscitado dos mortos. 2 coisas: a escuta e o anúncio. Está bloqueada a escuta e está bloqueado o anúncio, porque eles descem da montanha, cutucam um no outro dizendo, deixa Jesus ir um pouco mais à frente, vem cá, o que quer dizer esse negócio de morrer e ressuscitar dos mortos? Eles na verdade não estão aceitando e aderindo à mensagem central de Jesus, porque essa é a novidade de Jesus, a ressurreição, a vida eterna, o reino de Deus que virá, o céu e a vida eterna para aqueles que morreram. Essa é a novidade. Tira isso de nós, o cristianismo é esvaziado e vira uma tradição religiosa qualquer. Eles não entendem o tema da ressurreição e não entendem a qualidade da escuta. Curar a escuta para curar o anúncio. Amém? Amém. É isso que precisa ser feito em nossas casas, em nossos casamentos, em nossas famílias, em nossa igreja. Curar a escuta para curar o anúncio. E ao anunciar, não anunciará ideologia, mas anunciará a vitória da vida sobre a morte, do amor sobre o ódio. A vida eterna, a ressurreição, o fim último do homem,
é o centro do anúncio da igreja que escuta o Senhor. Olhe para o altar. Meninas e meninos da primeira comunhão da noite da Páscoa, a Eucaristia que vocês vão receber na Páscoa e a Eucaristia que hoje nós receberemos daqui um pouco, a Eucaristia capacita e qualifica para descer a montanha e enfrentar a baixada lá na descida. Tem gente que transforma a religião num território de fuga. Vou para a igreja para fugir da realidade. É uma desgraça. É uma alienação, é um ópio. A fé não pode ser para fuga dos problemas. A fé é vir aqui para escutar e depois de escutar, receber o perdão, receber a Eucaristia, e a Eucaristia que você vai receber é o próprio Deus, corpo e sangue de Cristo. Você vai descer da montanha, a realidade lá embaixo não mudou, os problemas continuam, alguns vão até piorar. A saudade de quem morreu vai até aumentar. Mas você vai descer e dizer para a morte, para a saudade, para o luto, para os problemas, a última palavra é do autor da vida, é do vencedor, o Cristo Jesus. Aleluia! Brada! Uhul! Brada! Brada! A última palavra é dele. A realidade lá embaixo, seja o que ela for, ela será visitada pelo poder do senhorio de Deus, e Ele dará para esta realidade novos céus e nova terra. Amém. Amém. Agora é hora de você pedir a Jesus a graça da cura da escuta, para curar sua língua no anúncio dessa vitória do amor. Agora é hora de você pedir a Jesus para capacitar e qualificar você, não para vir para a religião, para fugir dos problemas que você tem enfrentado lá, no seu casamento, no seu trabalho, na sua profissão, na sua escola e no mundo. Agora é hora de você dizer a Jesus: eu não peço que o Senhor tire os problemas do meu caminho, mas que o Senhor me capacite e me qualifique para que eu os enfrente e diga que o Senhor é mais forte do que todas as realidades de tribulação lá embaixo. Incline a sua cabeça, põe a mão no seu coração, feche os olhos, faça esse calor, esse quentume virar uma oração bem terna, bem quente de amor. Fale com Jesus e renove com Ele a sua aliança, a sua disposição em acolher a graça que Ele te oferece, na escuta, no anúncio e na descida da montanha, para dar ao mundo uma nova realidade no amor de Jesus. Fale com Ele. Conheço um coração tão manso, humilde e sereno, que louva ao Pai por revelar seu nome aos pequenos, que tem o dom de amar, que sabe perdoar, que deu a vida para nos salvar. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Jesus, manda teu Espírito para transformar teu coração. Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, Às vezes no meu peito bate um coração de pedra, magoado, frio, sem vida. magoado, frio, sem vida. Aqui dentro Ele me aperta, Aqui dentro Ele me aperta. no medo, na tristeza, Não quer saber de amar, nem sabe perdoar, nem sabe perdoar. quer tudo e não sabe partilhar. Tudo e não sabe partilhar.
Canta, brada. Jesus, manda teu Espírito para transformar Meu coração. mais forte, só a igreja. Jesus, manda. Manda teu Espírito para lava, purifica e restaura-me de novo. Lava, purifica e restaura. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Serás o nosso Deus e nós seremos o teu povo. Derrama sobre nós a água do amor, o Espírito de Deus, nosso O Senhor. Espírito de Deus, nosso Senhor. Fiquemos de pé, eleve as mãos para os céus, cante. Manda teu Espírito para transformar meu coração. Brada. Jesus, manda teu Espírito para transformar. Estenda sua mão aqui para a cruz de Jesus, reze comigo, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Eu creio firmemente Eu creio nesta palavra Nesta palavra. e na ordem que o Pai deu. E na ordem que o Pai Escutar o Senhor escutai o Senhor. é o centro da nossa vida É o centro da nossa e anunciar vida. o seu amor. E anunciar o seu Só amor. assim, Jesus, Só assim nós seremos de verdade nós nós seremos de verdade a sua igreja, a sua igreja. os seus discípulos. Os seus discípulos. Renova em mim, Jesus, Renova em mim, Senhor, o vigor para a escuta, O vigor para a escuta. o vigor para o anúncio. O vigor para o anúncio. E capacita-me, E capacita-me. qualifica-me Qualifica-me. para descer hoje a montanha Para descer hoje a e montanha. enfrentar tudo e enfrentar com a força do seu amor, com Com a a força força do seu que amor. vence tudo. e vence tudo. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu não serei Eu não serei do medo, do medo, mas do seu amor, mas do seu amor. que supera tudo. que supera tudo. Obrigado, Jesus. Obrigada, Jesus. Põe a mão no seu coração, incline a cabeça, faça uma oração agradecendo a Jesus este amor, esta confiança, esta coragem que Ele reinaugura em você para descer a montanha e viver a força da vida, da ressurreição, das coisas do reino de Deus. Agradeça a Jesus. Expresse essa gratidão com toda alegria, dirigindo a quem está do seu lado num abraço carinhoso. Deseja a paz do Senhor. Saudai-vos, paz de Cristo. Quero te dar a paz do meu Senhor, com muito amor. Quero te dar a paz do meu Senhor. Com muito amor, a flor verde manifesta A paz manifesta o poder da criação. Nos seus olhos eu vejo estar um sorriso. de um irmão Toda vez que eu te abraço, E aperta tua mão. sinto forte Sinto forte o poder do amor dentro do... do meu coração. Mande essa paz pro mundo. Canta. Levante a mão. te dar a paz Mande essa paz pro mundo, do meu Senhor. para todos os que sofrem. Com muito amor. Mande essa paz para sua casa. Quero
para o seu trabalho, para a sua escola. Do meu Senhor. A mão no coração.